Fabíola, a gente já está há muitos meses diagnosticando que um dos grandes problemas do terceiro governo Lula é a comunicação. Porque o Brasil mudou, porque o mundo mudou, porque a dinâmica das redes sociais impõe um novo tempo para a política, que o governo Lula parece ainda não perceber de maneira muito clara, e administrar, obviamente, de maneira muito clara. Agora, eu acho que o João Willis, apesar de ter tido um papel importante lá atrás, quando ele foi eleito pela primeira vez deputado federal, quando ele começou a antagonizar justamente com o então parlamentar Jair Bolsonaro, né, eu me lembro de mostrar isso até para estrangeiros, né, quando estava tentando explicar o Brasil ali pelos idos de 2014, 2015, que a real polarização para onde o Brasil estava caminhando era entre Jean Willis e Bolsonaro, né, naqueles termos que estava sendo colocado ali o debate. Apesar da importância do João Willis, apesar do papel que ele teve, eu diria, de combater o bolsonarismo, ainda que alguns possam argumentar que a maneira como ele combateu o bolsonarismo também fortaleceu o bolsonarismo em certo sentido, eu acho um equívoco o João Willis pensar que a maneira de revolucionar a comunicação do atual governo Lula é equipará-lo ao momento anterior do Bolsonaro. A gente sabe que o governo precisa ter uma comunicação renovada. Agora, a gente também sabe que esse governo, ao contrário dos últimos 4 anos, é um governo que se orienta pela institucionalidade das coisas. O que eu quero dizer você quer saber que política pública está sendo feita pelo governo? Você vai no site, você vai ver a postagem oficial nas redes sociais do Ministério A ou do Ministério B. Você quer saber aquilo que o presidente diz ou que ministros dizem? Isso está formalizado num discurso, ainda que improvisado. Ou seja, esse governo ele trouxe a normalidade de volta em termos de comunicação pública. E isso é importante. Trazer isso para o mundo das redes sociais é fundamental para que isso atinja mais e mais pessoas que querem tomar pé do que está acontecendo no governo, daquilo que o presidente acha, ou de que ministros acham. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, banalizar a comunicação governamental e transformá-la numa espécie de cercadinho virtual do Alvorada, como o presidente Bolsonaro fez por tanto tempo, eu acho que com danos imensuráveis, a nossa própria forma de pensar política, porque afinal de contas política não é guerra e política não é aquilo que o Bolsonaro fazia para sua claque, né, diariamente. Eu acho que essa comparação e tentar aproximar o governo Lula disso é um equívoco. E o Jean Willis, veja, apesar de ser alguém muito alinhado com os objetivos do atual governo, muito próximo de certas pessoas do governo, ele mesmo deveria entender que antes mesmo de começar num determinado cargo público na Secretaria de Comunicação Social, ele deveria traçar uma estratégia de como ele vai atuar nessa fronteira delicada entre a pessoa física, ex-BBB, ex-parlamentar, uma pessoa, portanto, com projeção anterior ao governo, e como que ele vai compatibilizar isso com a própria institucionalidade necessária para que qualquer governo funcione. E esse entrevero com o governador Eduardo Leite, muito bem apontado pelo Josias, num momento horrível para o Lula, porque o Lula estava querendo justamente se aproximar do governador do Rio Grande do Sul, que é aquela oposição mais branda, da qual o Lula precisa, aliás. Nesse momento, a maneira como o João Willis lidou, ainda com colorações homofóbicas aí nos ataques ao Eduardo Leite, eu acho que isso é muito problemático, porque isso exprime, no fim das contas, um tipo de identitarismo que também vê a política como a guerra permanente. Assim como o bolsonarismo tratou a política, tem um grupo identitário que também trata a política dessa forma. E não é isso que a gente está buscando, né? No identitarismo é possível você fazer política de conciliação também, ouvindo o outro, escutando o outro. Então, eu acho que o João Willis colocou-se numa situação muito delicada. E se o Lula protela nesse momento a nomeação, ou se mesmo abandona a nomeação, eu acho que, infelizmente, é um resultado quase que natural dessa conjuntura política que se colocou aí em função da briga entre ele e o Eduardo Leite.